Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja presente em cada lar, mesmo nos encontrando de forma virtual, né? É uma oportunidade que Deus nos deu para nos encontrarmos. É importante agradecermos até por esse fato, né? Às vezes, muito importante, a gente não dá o devido valor. Mas antes, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por estar nos concedendo a oportunidade de nos congregar mesmo nessa situação, pois o Senhor está presente na nossa vida, o Senhor está presente na nossa igreja. Te peço intensamente que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, Pai, e abençoando o mundo, Senhor, que está passando por uma realidade muito difícil, mas são limites que só o Senhor sabe até quando Ele vai. Mas eu te peço a sua misericórdia, a sua bênção por essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje eu vou trazer para fazer um pequeno estudo. Sai um pouco fora da realidade que nós estamos passando, que é um estudo de uma carta de Paulo, uma das cartas de Paulo, né? Nessa carta que ele fez, é uma carta de forma pessoal, que ele dirige a uma pessoa, que não dirige uma cidade, né? Que é a carta de Filemon, né? Vamos ler o conteúdo da carta para depois a gente tirar um pouquinho do que ela significa. Quem quiser me acompanhar é só pegar a Bíblia e abrir em Filemon. Amém? De Paulo na prisão por pregar a boa nova de Jesus Cristo, da parte do irmão Timóteo. Para Filemon, nosso muito amado colaborador, e para a igreja que se reúne em sua casa, para Áfila, nossa irmã, para Arquipo, e como eu é um soldado da cruz. Que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhes dê suas bênçãos e sua paz. Sempre agradeço a Deus quando estou orando por você, meu caro Filemon, porque ouço continuamente a respeito do seu amor e da sua confiança no Senhor Jesus e no seu povo, e rogo que à medida que você partilha sua fé com os outros, ela domine também a vida deles. Quando virem a abundância de coisas boas que há em você, proveniente de Jesus Cristo, eu mesmo recebi com muita alegria e consolo do amor, meu irmão, porque sua bondade tem revigorado muitas vezes os corações do povo de Deus. Essa é a primeira parte, a saudação que Paulo faz a Filemon, né? Sempre uma saudade que sentia dele, né? Vamos prosseguir do 9. Agora eu quero lhe pedir um favor. Eu poderia até exigi-lo de você no nome de Cristo, porque isso é exatamente o que você deve fazer. Porém, eu amo e prefiro apenas pedir. Eu, Paulo, agora um velho aqui na prisão, por causa de Jesus Cristo. Minha súplica é que você mostre a sua bondade para com meu filho Onésimo, a quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui, nas minhas cadeias. Onésimo, cujo nome significa útil, não lhe foi de muita utilidade no passado, porém agora vai ser de real utilidade para nós dois. Eu estou mandando de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Na realidade, eu queria conservá-lo aqui comigo, enquanto me encontro nessas cadeias, por pregar a boa nova, e assim você estaria me ajudando por meio dele. Mas não quis fazê-lo, sem o seu consentimento. Eu não desejava que você fosse bondoso, porque tinha de ser, mas porque queria. Você talvez pudesse pensar nisso da seguinte maneira: ele fugiu de você por um curto momento, mas agora poderá pertencer-lhe para sempre. Não mais apenas um escravo, porém algo muito melhor, um irmão amado.
especialmente para mim. Agora, ele significa muito mais para você também, porque não somente é um servo, mas também um irmão em Cristo. Se eu sou verdadeiramente seu amigo, dê-lhe a mesma acolhida que daria se fosse eu que estivesse chegando aí. Se ele te prejudicou você de alguma forma, ou lhe roubou algo, cobre isso de mim. Eu pagarei. Eu, Paulo, garanto isso pessoalmente, escrevendo aqui do meu próprio punho, mas não mencionei quanto você me deve, porque na verdade você me deve até a sua própria alma. Sim, querido irmão, dê-me alegria com esse ato de amor, e o meu coração cansado louvará o Senhor. Escrevi-lhe essa carta porque estou persuadido de você, que você fará o que eu estou pedindo, e até mais. Peço-lhe que conserve um quarto de hóspedes pronto para mim, pois espero que Deus responda às suas orações e me permita logo ir até aí. Epáfras, meu companheiro de prisão, que também está aqui por pregar a Cristo Jesus, manda-lhe lembranças, assim também como Marcos, Aristarco e Demas, e Lucas, meus cooperadores. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu espírito. Amém. Essa das 13 cartas que Paulo escreveu, eu pelo menos foi a única que eu encontro o nome de Marcos e Lucas junto, né, que foram aqui autor de 2 dos 4 evangelhos, né, porque tanto Marcos como os Lucas eles foram discípulos de Paulo, né, eles seguiram a Paulo, né, então é importante, só mais um detalhezinho que tem nessa carta aqui. Amém? Muito bem. Irmãos, eu quero trazer de uma forma assim razoável, né? O que a gente pode tirar desse estudo, né? De uma carta inteira, né? São tantos exemplos, e nele encontramos amizade, gratidão, reconhecimento e, mais importante, o amor. Pois é através do amor que é possível perdoar. Paulo, mesmo dentro de uma prisão, tem a preocupação com uma ovelha que ele ganhou para Cristo. Se tratava de um escravo que havia fugido do seu dono. Olhe esse exemplo. Naquela época, um escravo, um apóstolo, todos eram tratados de forma igual. Não estou me referindo à religião, mas da forma em que a justiça do homem atua sempre, privilegiando quem tem mais condições. Estou comparando Paulo, um missionário de dupla cidadania, tanto judeu como romano, conhecedor das leis e dos direitos, que o levou a ser julgado em Roma. Está em Atos 22, de 25 a 28. Com Onésimo, um escravo que estava preso na mesma cadeia que Paulo. Paulo, como cristão, já havia cumprido a sua missão, pois havia pregado e explicado, certamente com dificuldades, mas mesmo assim ganhou a vida de Onésimo para Cristo. Mas mesmo não sendo descrito no texto, o propósito de Deus era muito maior, era que mesmo sendo escravo, ele fosse livre para testemunhar o que Jesus tinha feito na vida dele, né? Que eu considero como uma aceitação quando a gente sai do mundo e vem para Cristo, né? E nos fala também outro fato que deve ser destacado é o perdão.
o que também é muito raro na nossa realidade. Filemon, mesmo possuindo recursos, teria que ser humilde para perdoar um escravo seu, que havia fugido, certamente antes dele ter conhecido a Cristo. E não temer ao levar a palavra de Deus, né? Quando o escravo que havia fugido era capturado, naquela época, né, cabia ao dono declarar a sua punição, que é até a morte, caso fosse roubo, por motivo de roubo. Mas não podemos deixar de destacar a coragem de Onésimo. A coragem de Onésimo. O apóstolo Paulo escreveu a carta, mas quem foi entregar foi o próprio escravo, que havia fugido, e ele teve que crer no impossível. E se Filemon o punisse sem ler a carta? Tantas coisas que acontecem que a gente tem que ver os dois lados. Mas realmente, se ao chegar, Filemon nem tivesse a paciência de que eu trouxe uma carta, não, você fugiu, você me causou um prejuízo. Mas foi com confiança que ele pegou essa carta. Não, ele vai ler a carta antes de me punir. Essa carta é muito diferente das outras que Paulo escreveu. Mostra um outro lado do apóstolo. Relata seu compromisso cristão, não só para com uma cidade, mas para uma vida com Cristo. Eu dei uma pesquisada e achei umas partes aqui muito interessantes, que foi uns comentários que os reformadores fizeram dessa carta. Para mim, eu gostei demais. Martim Lutero, ele simplifica assim: essa epístola representa um exemplo encantador e magistrado do amor cristão. Ela representa o amor cristão, que está voltado diretamente para o perdão, porque que cabia a um senhor perdoar o seu escravo. João Calvino disse o seguinte: Paulo, em favor de um homem da mais baixa condição, se concede com uma modéstia humildade, tais que em nenhuma outra parte se descreve em cores tão viva a docilidade do seu caráter. A diferença para mim que essa carta tem das demais é realmente essa. Nas outras cartas, Paulo sempre é muito enérgico, porque ele fala com cobrança. Ele fala com igrejas que ele chegou lá, que ele arriscou a vida dele para pregar, e depois ficou sabendo como estava o pessoal, não estava indo na palavra, não, já tinha desviado. E sempre foram cartas de correção àquelas igrejas, né? Mas essa não. Como João Calvino fala assim, é de um profundo amor, é encantador, né? É de uma coisa muito bonita da gente poder ter a possibilidade de ler e de pensar, né, calmamente, porque a Bíblia às vezes a gente procura ela, hoje não, né? Antes geralmente a gente procurava a Bíblia sempre por um versículo e daquilo ali já tentava tirar alguma explicação. Não é assim. Ela tem um começo, um meio e tem um fim. Então, para você entender um pouco, você tem que ter no mínimo que ler toda a história, né? Só para encerrar aqui, irmãos, essa parte que foi muito, na minha opinião, muito bonita, né? Eu concluo o seguinte: a Bíblia, ela nos mostra tantos exemplos que aconteceram há tanto tempo, mas parece muito com a nossa realidade. Então, vamos ser Paulo para pregar? Vamos ser Onésimo para contar a muitos a grandeza de Deus? E às vezes o mais difícil, sermos Filemon para perdoar. Este é um pouco da palavra do Senhor. Espero que tenha sido construtivo
Que a paz do Senhor esteja presente na vida de cada um. Um abraço.